Na aula de hoje discutiremos sobre a resistência equivalente vista de vários terminais. Um pequeno circuito vai nos ajudar a entender a questão. Aqui temos um circuito no qual estão indicados os terminais A, B e C. No caso de ser solicitado que se calcule a resistência equivalente, é necessário também indicar que terminais estão sendo levados em consideração. Por exemplo, a resistência equivalente vista pelos terminais A e B será diferente da resistência equivalente vista entre os terminais B e C. Para ficar claro, vamos fazer o cálculo da resistência equivalente entre os terminais A e B, B e C e C e A, para a gente perceber o quão diferente fica. Vamos começar fazendo o cálculo da resistência equivalente vista entre os terminais A e B. Conforme já definimos anteriormente resistência equivalente, então significa dizer que se a gente colocar aqui uma fonte de tensão entre os terminais A e B, significa dizer que uma corrente vai circular no circuito de tal forma que uma única resistência consiga substituir todo o circuito. É esse o conceito de resistência equivalente. A corrente vai fluir pela fonte e vai circular pelo circuito. Note que exatamente nesse ponto, que nós chamaremos a partir de agora de nó, nesse ponto a corrente pode circular por dois caminhos. Ela pode continuar em direção ao terminal B ou pode vir em direção ao terminal C. Porém, em relação ao terminal C, não há caminho para a circulação da corrente. Note que a resistência está aqui completamente solta. Significa dizer que não há corrente circulando por esse ramo do circuito, já que não há um caminho fechado para a circulação de corrente. Então, a corrente vai circular dessa forma, retornando, obviamente, à fonte. O circuito que me permite calcular a resistência equivalente entre os terminais A e B é composto apenas pela resistência de 1 ohm, que está em série com a resistência de 2 ohms. Portanto, a resistência equivalente entre os terminais A e B será 1 ohm mais 2 ohms, que resulta em 3 ohms. Vamos ver o mesmo circuito aqui, redesenhado, porém agora estamos interessados em calcular a resistência equivalente entre os terminais A e C. Então, devo colocar uma fonte de tensão entre esses dois terminais, entre os terminais A e C. Mais, menos, e aqui a tensão U. A corrente vai circular do terminal negativo para o positivo, então ela vai fazer esse caminho, vai passar pelo terminal C, pelo nó próximo ao terminal B e vai continuar o seu caminho. Note que esse fio ideal aqui, que leva ao terminal B, não vai ter circulação de corrente, então eu posso eliminá-lo da representação. A corrente vai continuar fluindo por esse caminho até retornar à fonte. Significa dizer que o circuito a ser visto entre os terminais A e C para cálculo da resistência equivalente é todo esse aqui. A mesma corrente circula em todas as três resistências. Portanto, a resistência equivalente entre os terminais A e C será a soma dessas três resistências em série. Ou seja, 4 mais 2 dá 6, mais 1, 7. R equivalente entre A e C é igual a 7 ohms. Vamos para o último caso. Vamos verificar a resistência equivalente entre os terminais B e C. Mais ou menos U. A corrente circula no terminal negativo. Ela faz esse caminho, chega aqui nesse nó próximo ao terminal B e vai seguir por aqui. Note que o circuito acima, o trecho do circuito acima, não há um caminho fechado para a circulação de corrente, ou seja, o elétron se deslocando para cá, ele não teria para onde vir. Aqui teria uma resistência infinita. A gente considera que quando termina um fio, a resistência desse ponto em diante é infinita, portanto, não haverá passagem de corrente. Eu posso eliminar da representação. Significa dizer que a resistência equivalente entre os terminais B e C é igual à própria resistência de 4 ohms entre os terminais B e C.
Entendido esse exemplo simples de cálculo de resistência equivalente vista de vários terminais, vamos para um caso mais complexo, mais completo também, não deixa de ser, né? Temos aqui um circuito com 3 terminais também indicados e algumas resistências. O que se deseja é, da mesma forma que no circuito anterior, vamos calcular a resistência equivalente entre B e C e entre A e C. Vamos lá. A resistência equivalente entre A e C. Primeiro, procuro todas as resistências que estão em série. Identifico que essas duas estão em série. E o resultante será uma outra resistência de 4 ohms, um equivalente. Procuro as que estão em paralelo. Essas duas estão em paralelo. Duas idênticas em paralelo. O resultado é o valor dividido pela quantidade. 2 ohms dividido por 2 dá 1. Redesenho o circuito entre A e C. Essa resistência de 1 ohm. Essa outra resistência de 1 ohm. Chego ao terminal C e entre A e C, agora eu tenho uma única resistência de 4 ohms. Usando a metodologia, o procedimento, melhor dizendo, volto a procurar as resistências que estão em série. Encontro essas duas. E aqui nesse circuito não há nenhuma outra em paralelo. Então, encontrei as que estão em série, procurei as que estão em paralelo, não há nenhuma. Sigo com o meu procedimento. Essas duas estão em série, então resulta numa resistência de 1 mais 1, 2 ohms. Enquanto ainda entre A e C, há também a resistência de 4 ohms. Segundo a metodologia, eu devo procurar novamente as que estão em série e as que estão em paralelo. Em série não há nenhuma. Volto a procurar as que estão em paralelo. São essas duas. Duas resistências no circuito significa dizer que a resistência equivalente entre A e C, REC entre A e C, será a multiplicação pela soma. Multiplicação pela soma, desculpe aqui, pela soma. Vai dar 8 sobre 6 ohms. Ainda posso simplificar um pouco mais, né? 4 sobre 3 ohms. 4 sobre 3 ohms. Esse é o valor da resistência equivalente entre A e C. Vamos agora para o último caso, no qual, no mesmo circuito, nós vamos encontrar a resistência equivalente entre B e C. R é equivalente entre B e C. Vamos mais uma vez redesenhar o circuito. Aqui eu já cometi um pequeno erro, pois eu acabei desenhando o terminalzinho A, mas não faremos uso dele. Recomendo que você sempre redesenhe retirando o terminal que não fará uso para não causar nenhuma confusão. E vamos tentar ignorar esse terminalzinho aqui. A resistência equivalente entre B e C. Procuro entre eles as resistências que estão em série primeiramente e vejo que não há nenhuma resistência em série. Essa não está em série com essa quando esse terminal está no meio. Lembre que se eu ligar uma fonte, significa dizer que a corrente vai poder circular por aqui também. Então, não há nenhum em série. Procura agora se tem paralelo. Apenas essas duas estão em paralelo. E vai resultar na resistência de 1 ohm. E aqui o terminal C. Segundo nossa metodologia, procuramos agora as que estão em série, para depois procurar as que estão em paralelo. Note que essas aqui estão em série. A corrente que foi por uma é a mesma corrente que foi pelas outras. Faço aqui a minha simplificação. Se estão em série, então devo somá-las. 3 mais 1, 4 mais 1, 5. E aqui mantenho resistência de 1 ohm. Note que essas duas resistências estão em paralelo. Devo procurar primeiro se estão em série, depois estão em paralelo. Em série não há nenhuma. Em paralelo há essas duas. Essas duas estão em paralelo. Tem certeza que estão em paralelo? Tenho certeza que estão em paralelo por um motivo. Os terminais delas estão ligados. Então, se eu ligar uma fonte entre os terminais B e C, eu vou ligar a tensão aplicada na resistência de 1 ohm será a mesma tensão aplicada na resistência de 5 ohms.
Se elas estão em paralelo, significa dizer que a resistência equivalente entre os terminais B e C vai ser dado pela multiplicação pela soma. 5 dividido por 6 ohms. 5 dividido por 6 ohms. É isso que eu tinha para a aula de hoje. Até breve.